Olá, queridos alunos, é com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o estudo da cultura da mandioca. Então, agora nós vamos falar sobre as etapas de processamento na obtenção de alguns produtos obtidos através da mandioca. O primeiro que nós vamos comentar é sobre a obtenção daquela farinha seca de mandioca. Então, esta farinha, para ela ser obtida, algumas etapas no seu processamento são necessárias. Lembrando que a forma como é obtida, se é uma forma mais artesanal ou mais industrializada, depende muito do local onde é realizada. Essas grandes empresas, grandes indústrias, elas trabalham num formato mais industrializado, ou seja, com equipamentos mais desenvolvidos com esta finalidade. Então, ele tem uma capacidade maior de poder estar produzindo uma quantidade grande de farinha em um menor tempo, devido a esses equipamentos mais modernos. Agora, um aspecto importante é que a obtenção de farinha de mandioca, ela é muito utilizada e muito produzida pela agricultura familiar. Então é muito comum também a gente se deparar com esses tipos de materiais mais rústicos na obtenção desta farinha, demonstrando, portanto, a importância desta cultura na economia do pequeno produtor, principalmente naqueles que trabalham com a agricultura familiar. Então, dentro dessas etapas, algumas são muito importantes de serem realizadas para que a farinha possa ser obtida. Então, primeiramente, após a coleta da mandioca no campo, após a sua colheita, ela vai ser recepcionada numa unidade onde ela vai ser beneficiada e transformada em farinha. Então, após a sua recepção, aquele material colhido ele vai ser lavado e passar por um processo de descascamento. Após essa fase de descascamento, nós vamos realizar a fase conhecida como ralação. Aquela mandioca descascada, ela vai ser ralada em raladores como esses aqui, muito utilizados na agricultura familiar. Após essa fase de ralação, ela passa por um processo de prensa. Então, o pessoal aí da agricultura familiar tem utilizado esses implementos mais rústicos, como esse que nós estamos observando, que tem uma eficiência bem interessante no processo de prensagem. Após a prensa desse material, ele passa por um processo de esfarelamento daquele material prensado, para depois, posteriormente, ser torrado, como nós estamos observando aqui nessa foto. Após esse processo de torração, a mandioca ela vai ser peneirada para posteriormente ser acondicionada e armazenada. Um dos aspectos que merece maior atenção com relação ao produto que vai ser comercializado diz respeito à peneiragem. Lembrando que em algumas regiões do país, o pessoal gosta ou tem o costume de consumir aquela farinha mais grossa. Então, para isso é necessário trabalharmos com peneiras diferentes, possibilitando, portanto, que aquele material saia mais grosseiro. Isso vai muito da finalidade também de utilização da farinha. Quando você utiliza a farinha, por exemplo, para a produção de farofas, para a produção de pirão ou para a produção de outros tipos de produtos alimentícios, o que tem de acontecer? Geralmente opta-se por aquela farinha mais grosseira. Já a farinha que é aí tradicionalmente utilizada na mesa, na nossa alimentação do dia a dia, ela é uma farinha mais fina.
Então, realmente, essa etapa da peneiragem ela é muito importante. Por quê? Porque o tipo de peneira que eu vou utilizar vai depender diretamente de qual vai ser a finalidade de utilização desta farinha. Bom, outro produto obtido através da mandioca diz respeito à fécula de mandioca, né, que é um produto bastante rico em amido. É como se nós retirássemos aquele amido ali presente na mandioca, lembrando que o amido é um composto altamente energético e essa fécula ela é muito utilizada aí pela indústria. E no nosso dia a dia, nós basicamente alimentamos quase que todo dia de um produto muito comum aí, feito à base de fécula de mandioca, que é o nosso pãozinho francês, né? O nosso pãozinho francês, além do farelo de trigo, ele leva também fécula de mandioca na sua produção, né? É um produto aí muito importante, muito utilizado, portanto, na confecção desse produto. Além de outros produtos que são muito importantes aí, obtidos também através de fécula de mandioca. Então, quais seriam as etapas de processamento dessa fécula? Primeiro, o material ele vai ser colhido e também recepcionado, lavado e passar por um processo de descascamento, vai passar por um processo de ralação, através de raladores, como nós vimos no slide anterior. E lembrando que a produção de fécula pode ser feita tanto de maneira mais industrializada, pelas grandes indústrias, ou também pela agricultura familiar. E aí nós vamos passar por um processo chamado de extração de fécula, que é esta etapa daqui que nós estamos observando. Após a retirada daquele material mais líquido que nós temos, esse material ele passa por um processo de secagem. Após ser secado, ele vai ser moído, acondicionado e armazenado, né? Então, essa extração da fécula é uma etapa aí realmente muito importante para que a gente possa estar obtendo este material. E lembrando que é um produto muito utilizado aí pela indústria alimentícia. E basicamente, né, nós brasileiros temos uma oportunidade de estar consumindo produtos oriundos desse material todo dia. Como eu falei, né, o nosso pãozinho francês aí muito utilizado nas nossas mesas de café da manhã, café da tarde, ele leva fécula de mandioca em sua constituição. Bom, uma outra forma de utilização das mandiocas pode ser através do álcool que é produzido ali em suas raízes. Nós já até falamos um pouco sobre a utilização desta raiz pelos índios. E além da alimentação, os índios eles faziam a bebida obtida via fermentação alcoólica desta raiz, né, que é a bebida conhecida como caulim. Então a gente pode também obter algumas bebidas alcoólicas derivadas destas raízes. Além disso, esse álcool obtido por raízes de mandioca ele é muito utilizado também na indústria farmacêutica, na produção de fármacos e também na indústria de cosméticos, né, na produção de cosméticos aí utilizados no dia a dia pelo ser humano. Então, além disso, pode ser extraído realmente o álcool ali daquelas raízes via fermentação. Agora, a forma mais tradicional que a gente tem visto, né, através do consumo da mandioca, realmente diz respeito à alimentação, né? Então, é muito comum nós nos depararmos hoje em dia com alguns produtos que têm crescido cada vez mais nas prateleiras de supermercado. Um deles tem sido os chips à base de mandioca, como vocês podem estar observando nessas fotos aqui de cima, né?
os palitos de mandioca. O pessoal tem crescido bastante, inclusive o pessoal já tem trabalhado com exportação destes materiais para países, por exemplo, como do continente europeu, tendo um nível de aceitação aí bastante interessante. Além de outros produtos, né, obtidos via o beneficiamento desta cultura, que são muitos utilizados aí no nosso dia a dia, como o polvilho, e aqui nós temos aquele exemplo que eu falei com vocês da utilização da fécula, né, na produção de pão francês. Então já deu para reparar, além, esquecemos de citar, da produção da farinha. Então, como já deu para reparar, é um produto que a gente consegue trabalhar, né, uma cultura muito interessante, onde uma diversidade muito grande de produtos são obtidos através desta cultura. E lembrando que não só a raiz pode ser utilizada, né, na obtenção desses diversos produtos, como nós já vimos. As folhas também são muito importantes, principalmente na alimentação animal. Bom, agora nós vamos entrar naquela etapa de quais seriam as fases necessárias para que a cultura da mandioca ela pudesse ser implantada até chegar ao seu ponto de colheita. Dentro desse processo, é interessante nós observarmos quais são as fases de desenvolvimento na medida que uma planta de mandioca ela começa a se desenvolver. Então, no primeiro momento, quando a gente realiza o plantio das manivas ali no solo, o que tende a acontecer? Tende a acontecer o que a gente chama de brotação das manivas, né, que corresponde realmente à primeira fase. Então, como a gente pode observar, primeiramente ocorre a emissão dessas raízes na base daquelas manivas e daquelas gemas. Daí a importância de nós plantarmos manivas contendo ali de 6 a 8 gemas. O que vai acontecer? Começa a sair brotações, né? Inclusive nós temos uma foto aqui dessas brotações já com 10 a 12 dias de plantio, que corresponde mais ou menos àquele período em que elas começam a emergir, né, a sair ali para fora do solo, como visualizado, por exemplo, nesta figura. Então, essa primeira fase de brotação de raízes e das manivas, né, de emissão das raízes e das brotações das manivas, é uma fase muito interessante e caracterizada como a primeira fase de desenvolvimento da mandioca. Então, depois, posteriormente, nós temos aquelas fases conhecidas como a segunda fase, onde as raízes começam a ter um desenvolvimento mais acelerado. Lembrando que já a partir deste processo, nós temos tanto aquelas raízes embrionárias, que são aquelas primeiras raízes que são emitidas, e vamos ter, já dentro desse processo, aquelas raízes que vão ser utilizadas realmente como raízes tuberosas, né, que são aquelas da onde nós retiramos aquele produto rico em amido, conhecido como raiz de mandioca, e vamos ter aquelas raízes mais finas, que são importantes no processo de absorção de água e a absorção de nutrientes presentes no solo. Então, nessa segunda fase, como nós estamos observando, a gente já começa a ver um desenvolvimento de raízes mais acentuado. Fato esse que tende a acontecer também na quarta fase, né? Começa a emitir raízes ali em diferentes partes da maniva. Já com 90 dias após o plantio, a gente consegue constatar que a planta ela já começa a apresentar um vigor bem interessante. A gente já tem um número de emissão de folhas bastante significativo.
E ali também, nesta fase, por volta de 2 a 3 meses, aquelas raízes elas já começam a se diferenciar realmente, para a gente ver quais raízes vão ser utilizadas como raízes tuberosas, né, raízes de mandioca, que são aquelas utilizadas na alimentação animal, e quais vão ser aquelas raízes mais finas, realmente utilizadas no processo de absorção de água e no processo de obtenção de nutrientes no solo. Durante um período ali de 9 aproximadamente 12 meses, né, de dia após o plantio, elas podem, em algumas regiões, passar por um período de frio ou de seca mais severa. É comum nós constatarmos isso naquelas regiões onde a sazonalidade climática ela está mais demarcada. O que seria essa sazonalidade climática? Seria épocas e condições climáticas bem características. Lembrando que essas condições climáticas bem características, elas vão variar de região para região em nosso país, né? Nós sabemos que o nosso país é um país muito grande, ele tem dimensões continentais, então é comum nós constatarmos diferenças climáticas existentes de uma região para outra. Então existem alguns locais em que em algumas épocas do ano nós vamos apresentar uma condição de frio mais acentuada, como por exemplo a região sul do nosso país. E em outras regiões nós temos um período de seca mais pronunciado, como acontece, por exemplo, na região nordeste e também em alguns locais na região sudeste. Então, durante esse período, conhecido aí como fase de repouso, que pode ocorrer ou em regiões que obtêm um frio mais severo ou uma seca mais severa, nós falamos que a cultura da mandioca ela entra em fase de repouso. O que tem de acontecer? É uma característica que é muito observada. Ela perde as suas folhas, né? E, consequentemente, depois, quando a temperatura ela volta a subir ou quando realmente volta a chover, ela começa a apresentar uma fase vegetativa novamente. Então, nós podemos observar aqui que isso tende a variar muito aqui no gráfico, seja pela temperatura, essa fase, né, de produção, e na medida que a temperatura torna-se mais baixa em algumas regiões, ela apresenta esta fase de repouso. É interessante salientar que essa fase tende a acontecer na época conhecida em nosso país como época de inverno, que em algumas regiões do nosso país corresponde à época de seca, né? É a época onde o regime de chuva é menor, como a gente pode observar aqui nessa linha em azul. Na medida que volta a chover novamente e que as temperaturas voltam a crescer, ela sai dessa fase de repouso, voltando a produzir novamente. Então é comum em alguns locais do nosso país a presença dessa fase de repouso, que geralmente pode acontecer de 9 a 12 meses após o plantio dessa cultura. Bom, para que a cultura da mandioca ela possa ser desenvolvida, é necessário que eu ofereça algumas condições importantes do ponto de vista de clima. Nós já falamos que ela é uma cultura bastante rústica e bastante adaptada a diferentes tipos de condições climáticas. Portanto, isso é um fato que possibilita com que ela possa ser plantada em basicamente todo o nosso país. A única limitação que a gente tem constatado realmente e que tem prejudicado o desenvolvimento dessa cultura tem sido aquelas temperaturas muito baixas, ou seja, temperaturas médias inferiores a 15 graus e também problemas relacionados em algumas regiões onde apresentam geadas. Então, esses tipos de situações não são
condições interessantes para que possam ocorrer o plantio. Além disso, não é recomendado o plantio desta cultura em regiões com altitudes superiores a 1.000 metros. Por quê? Porque na medida que eu vou trabalhando em altas altitudes, a tendência é que essas regiões mais altas apresentem temperaturas muito baixas. Então, dentro da temperatura, quais seriam aquela faixa ideal para que essa mandioca ela pudesse ser plantada? Geralmente, temperaturas próximas, né, temperaturas médias entre 20 e 30 graus. E em termos de regime de chuva, o interessante é que ela receba aí de maneira bem distribuída ao longo do ano, próximo de 1.000 milímetros, né, de precipitação. Vamos lembrar que essa unidade de milímetros, ela corresponde a 1.000 litros por metro quadrado. Então, na medida que eu tenho distribuído ao longo do ano esses 1.000 litros por metro quadrado, que corresponde a esses 1.000 milímetros, ela vai conseguir realmente ter uma produção satisfatória. Lembrando que ela é bem tolerante à seca e é uma cultura que tende a se adaptar às mais variadas condições de solo e também de clima, né? Sendo que quando a gente trabalha com clima, realmente a única questão que tende a limitar um pouco a produção são temperaturas muito baixas, e principalmente naquelas regiões sujeitas a geadas, e altitudes muito altas, né? Uma vez que quanto mais alta, a tendência é que as temperaturas elas possam alcançar, em alguns períodos, temperaturas muito baixas. Bom, e a época de plantio? Qual seria a época de plantio mais recomendada para que a gente possa plantar a mandioca? Como eu falei com vocês, o nosso país, pelo fato dele ser um país muito grande, dele ter dimensões continentais, a época propícia para que a gente possa plantar a mandioca tem que ser aquele período realmente caracterizado como um período chuvoso. Lógico que isso depende de região para região. Por exemplo, aqui na nossa região do Espírito Santo, nós temos esse período bem delimitado, né? Bem caracterizado essa sazonalidade climática. Nós temos um período chuvoso que ele vai de outubro até março, e nós temos um período caracterizado como um período de seca que vai de abril até setembro. Portanto, é recomendado que quando começa o período chuvoso a gente realizar este plantio. Agora, em algumas regiões do nosso país, como por exemplo a região sul, as chuvas elas são distribuídas de maneira homogênea, ou seja, elas são distribuídas de uma maneira mais equilibrada durante todo o ano. Então, a questão que realmente tende a limitar o desenvolvimento dessa mandioca seria as baixas temperaturas obtidas principalmente na época de outono e inverno ali naquelas regiões. Então, é importante que na época do plantio o solo ele esteja o quê? Úmido. Por quê? Porque a umidade é um aspecto importante para que possa emitir brotações e enraizamentos naquelas manivas que vão ser plantadas no solo. Então é recomendado que logo após as primeiras chuvas nós plantemos estas manivas. Então, por exemplo, nos estados do sul e do centro do país, como eu falei com vocês, apesar de que no sul a distribuição de chuvas ela é mais regulada, a temperatura tende a limitar um pouco esse desenvolvimento. Então é recomendado que após o inverno ela seja plantada, né? Então ali começou a primavera, já é interessante realizarmos este plantio, ali por volta de outubro ou novembro. Já nos estados do norte e nordeste do Brasil, após o período de seca, né? Lembrando que esse período de seca nessas regiões, eles tendem a ser mais estendido do que ocorre em outras regiões do Brasil. Então é muito comum a gente se reparar ali no Nordeste com períodos de seca próximo de 8 meses.
Então, esperou passar aquele período de seca, começou a chover, já é um período interessante para que a gente possa realizar o plantio desta cultura. Lembrando que em regiões onde possibilite a irrigação, ela pode ser plantada durante todo o ano. Só que nós temos que tomar cuidado naquelas regiões onde as temperaturas são muito baixas, né? Como nós já vimos, é uma cultura que ela não consegue se desenvolver e se adaptar em regiões muito frias. Então a irrigação ela pode ser utilizada realmente como uma ferramenta que possibilite o plantio da mandioca em diferentes épocas do ano, só ficarmos atentos realmente a essa questão de épocas muito frias, como ocorre, por exemplo, ali em algumas regiões do sul do país, que impossibilitam, portanto, o desenvolvimento desta cultura. Como eu falei com vocês, as mandiocas, elas possuem algumas variedades que são definidas como mandiocas mansas ou de mesa ou mandiocas bravas, né? Essas mandiocas bravas, elas levam esse nome, por quê? Porque elas possuem na sua constituição um ácido chamado ácido cianídrico, né, o HCN, que é um ácido que ele é tóxico para o ser humano. Agora, ele é um ácido que ele tem uma característica bem interessante, né, no seu processo de detoxificação, que possibilita com que seja a indústria ou o ser humano, quando vai utilizar essa mandioca na mesa, possa estar realizando essa retirada desse ácido cianídrico. Por quê? Porque ele é um ácido muito volatilizado. O que é isso? Ele tende a se dispersar de uma maneira muito rápida na sua forma gasosa para a atmosfera. Então, na medida que é feita uma picagem daquele material, né, rico em ácido cianídrico, que é o que a gente chama de mandioca brava, e é colocado aquele material para secar ali no sol, basicamente ali por um período de 1 a 2 dias, já é uma condição que permite com que esse ácido cianídrico ele possa ser dispersado na atmosfera. E essas variedades de mandiocas conhecidas como bravas, né, ricas em ácido cianídrico, elas são muito utilizadas na indústria. Por quê? Porque geralmente são materiais muito mais produtivos do que aquelas mandiocas com teor de ácido cianídrico mais baixo, né, que são essas mandiocas aí conhecidas popularmente como mandiocas de mesa ou mandiocas mansas, que são aquelas que após ser colhidos no campo, já são diretamente descascadas e podem passar por um processo de cozimento e posteriormente de fritura ou serem consumidas diretamente de maneira cozida. Então essa questão da mandioca e a sua riqueza em ácido cianídrico é um aspecto importante que vai depender muito da finalidade de exploração. Então, essa mandioca mais rica em ácido cianídrico, ela é bastante utilizada pela indústria. E lembrando que esse ácido cianídrico ele é produzido graças a um composto chamado lina marina, que após um processo de hidrólise, ou seja, processo de água, quebra ali daquelas moléculas dessa lina marina, através da água presente ali no solo, faz com que ocorra a produção desse ácido. Além disso, esse processo de produção de ácido cianídrico ele pode variar em função das condições do ambiente, né, em menor proporção, mas principalmente de acordo com a variedade. Uma vez que nós já falamos com vocês que existem aquelas variedades que são mais ricas em ácido cianídrico e aquelas com menores teores destes ácidos. E reforçando mais uma vez, as mais ricas em ácido cianídrico são aquelas basicamente e bastante utilizadas pela indústria, uma vez que tendem a ser muito mais produtivas do que as com menores teores de ácido cianídrico.
Então nós temos o que a gente chama popularmente de mandioca mansa, que são aquelas onde nós observamos possuem baixos teores de HCN, de ácido cianídrico, ou seja, possuem menos de 100 miligramas de ácido cianídrico por quilo de material colhido. E existem aquelas chamadas de mandiocas bravas, que elas levam essa nomenclatura devido ao seu alto teor de ácido cianídrico, né? São materiais que tendem a possuir mais de 100 miligramas de ácido cianídrico por quilo. Então, essas com baixos teores são utilizadas na culinária, né? Podem ser materiais prontamente consumidos aí na culinária utilizada. Já as com alto teor de ácido cianídrico são as mais produtivas, como eu falei com vocês, tendem a ser obtidas desse tipo de material aqueles materiais beneficiados, industrializados, né, obtidos via produção, como por exemplo fécula, como farinha, polvilho e por aí vai. Lembrando que esse ácido cianídrico ele é um produto bastante tóxico, né? Para vocês terem ideia, 1 miligrama por quilo de peso vivo consumido deste material pode levar um indivíduo à morte, né? Por isso que é muito importante essa questão de identificarmos realmente se essa mandioca é brava ou se ela é mansa. E aí tem uma questão. A olho nu tem como a gente identificar? Não. Então, realmente, esse processo ele deve ser realizado via desenvolvimento daquelas variedades com altos teores de ácido cianídrico e com baixos teores. Se o produtor ele tem dúvida da origem daquele material, o que é recomendado para que ele possa consumir aquele material in natura? Realizar a picagem daquele material, colocar no campo para poder secar e ali após um período de 2 dias, esse ácido cianídrico ele já começa a reduzir o seu teor, uma vez que, como nós já falamos, esse HCN ele é um ácido muito volátil, né? Tem um poder de volatilização altíssimo. Então isso aí facilita demais do ponto de vista prático a retirada desse ácido cianídrico para que esse material possa ser utilizado na culinária. Então, com relação ao consumo de mesa e indústria, né? Nós já vimos que essa mandioca, conhecida como mandioca de indústria, mandioca brava, são mandiocas que têm uma elevada produtividade. Além disso, são materiais que têm uma elevada resistência, principalmente a pragas e doenças. O tipo de arquitetura é mais favorável ao plantio mecanizado, né, ao consórcio, colheita e aproveitamento daquelas manivas como mudas. São raízes que apresentam o pedúnculo mais curto em relação às de mesa e geralmente podem apresentar raízes mais lisas com poucas cintas, né, que são aqueles materiais, ali, aquelas linhas presentes nas raízes da mandioca. Agora, lembrando que nem sempre isso pode ser delimitado como características, né? Por isso que, muitas vezes, quando tem dúvida da origem daquele material, o melhor realmente é procurar retirar esse ácido cianídrico graças àquele processo de secagem, né, e esperar com que aquele ácido ele possa ser volatilizado. Além disso, essa mandioca brava, ela possui raízes melhores distribuídas, né, bem distribuídas de maneira uniforme e com um tamanho comercial interessante. As ramas, elas tendem a ter uma pequena distância entre os nós. Ela é um material mais lento de ser deteriorado após a colheita. São raízes que no solo elas têm uma tendência de se desenvolver de maneira mais horizontal. É observada uma elevada retenção de área foliar, o que é interessante, uma vez que as folhas elas possuem um papel muito importante
na captação de energia luminosa, que é um aspecto importante, né, a captação dessa luz para a produção de fotossíntese, juntamente com CO2 e água. E com isso a gente tem a produção de glicose, que vai ser distribuída para diversos órgãos das plantas, principalmente para as raízes, né, que são aquelas que mais exigem receber essa glicose para o desenvolvimento daquelas raízes tuberosas. São materiais que tendem a ser mais precoces, ou seja, são produzidos de maneira mais rápida e geralmente, na hora que você vai realizar o descascamento, são materiais onde o córtex, né, aquela casca ali presente no interior, algumas podendo apresentar um aspecto mais branqueado ou roseado, ela é retirada com muita, mas muita facilidade mesmo, né? Aquela película ali que envolve a raiz. Então é um material que ele realmente é mais desenvolvido para ser utilizado de maneira industrializada. E já a mandioca conhecida como mandioca de mesa é aquela que tem um menor teor de ácido cianídrico. Geralmente a cor da película dessa casca, ela tende a ser mais amarronzada, é a que tem um sabor bastante agradável, né? E possui também uma facilidade de cozimento muito grande. Então, após passar por um processo de cozimento rapidamente, ela já se encontra pronta para consumo. E são raízes que apresentam um teor de fibra menor em relação àquelas mandiocas com maiores teores de ácido cianídrico. Lembrando que aquelas preconizadas para a produção de farinha e fécula, geralmente o pessoal tende a trabalhar na indústria com algumas variedades que apresentam uma condição mais interessante. Primeiro, são raízes com cor da película mais branca, né? Isso possibilita que eu obtenha aquele produto, tanto a farinha quanto a fécula, com a coloração mais branca, que aos olhos da indústria e também do consumidor é mais interessante. Procura-se também na produção destas farinhas e féculas aqueles materiais que possuem um maior teor de amido e de matéria seca, né? São os mais recomendados. E também materiais que são tolerantes à poda. Por quê? Porque a poda é uma estratégia muito utilizada em áreas voltadas para a produção de farinha e fécula, uma vez que você concentra, através dessa poda, em vez da planta emitir muitas folhas, ela tende a concentrar realmente a sua produção, principalmente na emissão e desenvolvimento das raízes, e não em relação à produção de folhas. Então, a poda, ela pode ser uma estratégia utilizada por alguma destas variedades. Embora, hoje em dia, nós já temos, né, variedades realmente voltadas para a produção de desenvolvimento de farinhas e féculas, que são aquelas variedades que tendem a emitir o menor número de folhas e concentrar realmente a sua brotação e desenvolvimento das raízes, que é o produto principal que essa indústria de farinha e fécula exige. Então, como vocês podem constatar, nós temos aí nesta foto uma figura bastante representativa dessas variedades utilizadas para a indústria, né, que são aquelas conhecidas como mandiocas bravas com maior teor de ácido cianídrico. Vocês reparem o nível de produtividade que essas cultivares ou essas variedades podem obter, né? Então, são materiais com nível de produção altíssimo, né? O que é uma condição realmente muito importante e exigida para aqueles produtos obtidos da mandioca de forma industrializada. Então, é comum nós obtermos aí com 55 quilos, né, de manivas plantadas,
nós podemos obter aí 800 toneladas de raízes de mandioca por hectare, demonstrando, portanto, altíssimo potencial de produção dessas culturas, né? São culturas que têm uma rentabilidade bastante, mas bastante significativa. Como eu falei com vocês, existem uma diversidade muito grande, né? Uma diferença muito grande entre as cultivares, tanto com relação à característica das folhas, como com relação ao tamanho, ao número de lobos, né? Nós já falamos que a folha de mandioca ela apresenta uma característica de ser palmada, e cada ponta desta palma, né, desse aspecto, dessa forma palmada dela, pode ser diferente, seja em termos de número ou em termos de estrutura, em termos de tamanho e largura. Então aqui vocês reparem, nós podemos ter algumas variedades com números de lobos maiores, como nós estamos observando nesta variedade aqui, e outras com números menores. E o tamanho e a forma varia, né? Nós temos aquelas mais grossas, aquelas mais finas, por aí vai. Com relação ao pecíolo, que é aquela estrutura que é emitida do caule da planta, ela também pode ter diferenças entre as cultivares de acordo com a sua coloração. Então nós podemos ter aquelas que apresentam o pecíolo mais arroxeado, algumas mais avermelhado e outras apresentando o pecíolo mais esverdeado e amarelado. Com relação à coloração das manivas, né, da casca do caule, também são observadas algumas variedades, como nós estamos vendo aqui, com colorações de manivas diferentes. É interessante salientar que, na maioria das vezes, dependendo da coloração da casca do caule, a raiz ela tende a ter uma coloração próxima à que nós observamos ali na casca daquele caule, né? Daquela maniva ali que a gente utiliza, por exemplo, na produção da planta. Fato esse que pode ser constatado aqui nessas figuras e nessas plantas colhidas de mandioca. Observe que aqueles caules que apresentam a coloração mais clara, as raízes apresentam a coloração de casca mais clara. E aqueles que apresentam a coloração de caule mais escura, apresentam a coloração de caule mais escura. Demonstrando, portanto, que existe uma diferença muito grande, né, entre esses aspectos, de acordo com as cultivares e variedades utilizadas. Um outro aspecto interessante diz respeito à película, né, que é aquela estrutura ali presente entre a casca e entre a polpa. Então, algumas dessas películas podem apresentar um aspecto mais branco, né, voltado para o branco, e outras podem apresentar uma película mais voltada para o aspecto rosado. E com relação à polpa também é observado algumas diferenças de coloração. Algumas mandiocas apresentam ela mais branca, outras mais rosada e outras mais amareladas, como nós estamos observando aqui nessas fotos. Então, basicamente, esta foto aqui ela reflete bem as diferentes colorações que podem existir em relação à polpa de mandioca. Então, tem aquelas com a tonalidade mais amarelada, algumas mais esbranquiçadas e algumas com caráter bem avermelhado, né? Um vermelho aí bem característico, quase uma mistura entre um laranja e um vermelho bem característico. Então isso aqui realmente nos remete, nos mostra como que essas variedades elas podem ser distintas e se diferenciar não só em relação a características químicas, como nós vimos relacionadas ao teor de ácido cianídrico, como a características que dizem respeito ao
a estrutura da planta, né? Seja em questão de folhas, de hastes, né? De pecíolos, de casca das hastes e também com relação à coloração da casca das raízes e com relação a diferentes colorações da polpa. Então nós temos algumas variedades que tendem a ser mais recomendadas de acordo com diferentes regiões brasileiras, né? É muito importante a gente escolher aquelas variedades que se adaptem melhor às condições onde elas vão ser plantadas, uma vez que as condições de clima e solo influenciam bastante, né? São condições aí muito importantes no desenvolvimento das culturas agrícolas. Então nós temos aqui alguns exemplos de algumas variedades que são recomendadas para serem utilizadas em diferentes regiões do Brasil, né? Região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Bom, então a nossa aula de hoje ela chegou por aqui, né? Vamos esperar agora que a gente possa se encontrar no nosso próximo encontro, onde nós iremos terminar de falar de quais são as características interessantes destas culturas. Nós falamos muito nessa aula de hoje sobre beneficiamento e também sobre diferenças entre variedades. E na próxima nós vamos começar a falar sobre o desenvolvimento de mudas. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.